Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente da Câmara e do Senado voltam a conversar e tentam um acordo para definir rito para aprovação das medidas provisórias. Com o adiamento da viagem do presidente Lula à China, novas regras fiscais podem ser apresentadas antes do previsto. Uma professora morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas depois de um ataque em uma escola na zona sul de São Paulo. O agressor é um aluno do colégio de 13 anos. O ataque foi registrado por uma câmera de segurança instalada dentro da sala de aula. A professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, é surpreendida pelo agressor. O adolescente, armado com uma faca, corre em direção à vítima e dá inúmeros golpes pelas costas. Instantes depois, começa a correria dos alunos. Um deles tenta ir em direção à professora, mas também é atacado. Um segundo vídeo mostra o jovem esfaqueando brutalmente outra professora. Ao tentar se proteger, ela cai e os golpes continuam. Enquanto ele tentava arrastá-la, 2 mulheres aparecem. Uma delas é a professora de educação física da escola. Ela entra na sala e imobiliza o menino. A outra educadora consegue pegar a faca e retira o boné e a máscara que o agressor usava. Ele entrou na sala assim com uma máscara preta, com caveira, e já chegou por trás, não deu nem para ela se defender. Já chegou por trás assim, da professora, esfaqueando na professora. A gente estava tipo em aula, aí quando começaram as pessoas a gritar, a gente pensou que era briga. Aí eu só vi ele correndo com a faca, aí eu já fiquei assustada. Um aluno que tentou ajudar a professora Elizabeth também foi agredido. Meu filho está bem. Infelizmente a professora foi embora. Ele tentou defender, infelizmente perdeu. É um aluno doente, infelizmente. Segundo as investigações, o ataque de hoje teria sido planejado depois de uma briga na última semana. Teve um conflito entre o agressor de hoje e um outro aluno. E ela estava marcada agora de manhã para falar com esse aluno. Ele veio de uma outra escola onde ele também teve problemas, a gente já investigou. Falou que já ia fazer isso, mas ninguém acreditava. Começou a correr, eu caí, ele estava atrás de mim, estava querendo tentar me matar. Na hora eu corri, escondi ali atrás e fiquei esperando, acho que cerca de uns 40, 60 minutos, não sei, esperei a polícia. Nas redes sociais, o garoto de 13 anos publicou pouco antes do ataque que esperou por esse momento a vida inteira. O aluno deixou em casa uma carta escrita a lápis pedindo desculpas, principalmente à mãe e à avó, dizendo que estava muito triste, que sofria bullying na escola há muito tempo e que planejava esse ataque desde que tinha 11 anos. No caderno, o menino escreveu: "Estou lutando por uma causa maior. Guardei muita tristeza e ódio ao longo de todos esses anos, mas ninguém percebeu porque eu sempre coloquei um sorriso na cara. Independente da situação que eu estava passando. Estou planejando isso desde os 11 anos. Não desistirei agora." Em outro bilhete escreveu: "Bullying, tristeza e ódio. Isso é uma combinação perfeita para fazer alguma besteira." Ele sofria muito bullying. Toda semana ele apanhava de algum menino da sala dele ou de outra sala. Ele sempre arrumava problema com todo mundo. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o ministro da Educação, Camilo Santana, lamentaram o ataque nas redes sociais. Uma das filhas de Elizabeth contou que a mãe estava há pouco tempo na escola, mas já era querida pelos alunos. Então ela era uma professora muito querida por onde ela passou. Os alunos, inclusive, mandavam mensagens para ela quando eles tinham alguma conquista. Olha, a professora Beth, graças a você que me fez pensar, que me fez refletir na minha trajetória, no meu caminho, em buscar oportunidades. Que ela achava que podia fazer a diferença na vida dos alunos. Ela era muito legal, assim, conversava com eles abertamente sobre os assuntos. Então ela era uma mãezona, assim, sabe? Uma vózona, né? Que alguns chamavam até ela de vovó. Pois é, que tristeza isso, né? A gente continua falando sobre esse ataque brutal. Ao vivo vamos conversar com a repórter Estela Freitas, que tem novas informações sobre esse caso. Boa noite para você, Estela.
Esse adolescente assassino já foi ouvido, já foi transferido. Como é que está a situação dele agora? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Sim, ele foi encaminhado agora há pouco, às 6 horas da tarde, para o Instituto Médico Legal. Ele vai fazer exame de corpo de delito, depois ele vai para a Vara da Infância e Juventude e deve ser encaminhado à Fundação Casa, a depender da decisão do juiz. Aqui na delegacia, junto com os pais, ele prestou depoimento durante toda a tarde. De acordo com o delegado que investiga o caso, a polícia apreendeu objetos pessoais na casa do adolescente, incluindo aparelhos eletrônicos e anotações em papel, com o objetivo de fazer uma apuração aí sobre o comportamento que ele vinha tendo nos últimos tempos. Inclusive, destacou que ele estava bastante frio durante o depoimento. Vamos ouvir. Nós estivemos na residência do Guilherme, do adolescente infrator, e lá nós arrecadamos também um material, algumas máscaras, tá? Uma pistola de airsoft, além das esferas utilizadas, e alguns bilhetes, alguns manuscritos. Esses manuscritos, eles foram juntados nos autos, tá? Vão fazer parte dos autos. O que a gente quer é justamente analisar o que aconteceu antes, o que motivou, que brigas foram essas, e deixar claro qual foi a motivação. Os pais do adolescente deixaram a delegacia sem falar com a imprensa. Quem falou foi o advogado que representa a família da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que não resistiu ao ataque. Ele deu detalhes do que disse a mãe do agressor. Vamos ouvir. A mãe está bastante abalada, Está bastante abalada porque ela não esperava que o filho fosse capaz de tomar essa atitude. Ela falou que sabia que realmente o filho dela vivia reclamando que recebia algum tipo de brincadeiras, de bullying lá na escola. Ela realmente comentou isso daí comigo. Ao todo, 32 pessoas foram ouvidas até agora, entre vítimas, testemunhas e funcionários da escola. A professora Cíntia Barbosa, que imobilizou o menino, prestou depoimento. E, de acordo com o delegado, outras pessoas ainda devem ser ouvidas nos próximos dias. Em coletiva de imprensa, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, falou sobre os próximos passos da investigação. Estava planejando fazer um atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. E daí ele falou, eu não estou conseguindo, num trabalho lá que ele relatou informalmente para os policiais, mas todo mundo que clicou e curtiu ali algum comentário ou fez um comentário em cima de uma postagem dele, vai ser objeto de apuração por parte da Polícia Civil e, claro, sendo alguém com menos de 18 anos de idade, os responsáveis vão ser chamados para realmente avaliar, olha, mais gente estava sabendo, colaborou com essa ação ou não? Será que os pais do garoto também já não tinham um certo conhecimento de que ele poderia fazer isso? Tudo isso vai ser objeto de investigação e trabalho da Polícia Civil. O Brasil tem 32 milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza. Entre as muitas privações está o saneamento básico. Em Pernambuco, quase 45% das meninas e meninos são afetados pelo problema. Bairro dos Coelhos, centro do Recife. Nessas palafitas, assentadas às margens do rio Capibaribe, moram centenas de famílias pobres. Dona Rosemary, desempregada e mãe de 13 filhos, mora aqui há 22 anos. Saneamento básico não tem. O banheiro vai na maré, é ruim, é duro. Porque primeiro quando chove molha, a maré enche, meus filhos pisam na água. Já Dona Antônia, uma das moradoras mais antigas da favela, cria 5 netos neste barraco. O banheiro é improvisado neste espaço. Os netos da senhora ficam muito doentes vivendo aqui? Fica demais, fica. O dinheiro que eu pego pouco ou muito, vou comprando um remédio. A pobreza multidimensional na infância e na adolescência atingiu 63,1% da população brasileira de até 17 anos, ou seja, 32 milhões de crianças e adolescentes. O dado faz parte do relatório As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência, feito pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A pesquisa do Unicef reuniu dados sobre moradia, acesso à água, trabalho infantil, renda e alimentação entre 2019 e 2021. Em Pernambuco, 44% das crianças e adolescentes não têm acesso a saneamento básico.
e 3,5% dessa parcela da população está envolvida em trabalho infantil. Demonstra que as políticas públicas não têm sido eficientes. É preciso reprogramar e fazer um planejamento que atenda essa população. Afinal de contas, ela é protegida por direitos internacionais. O Brasil é signatário da Convenção da Criança e Adolescente, que estabelece o interesse maior da criança, assim como a própria Constituição Federal. É preciso repactuar a União, estados e municípios no sentido de criar uma concertação pró-infância. A mais antiga escola de teatro da América Latina pede socorro. A Martins Pena, que há mais de 100 anos funciona no centro do Rio de Janeiro, está sem aulas desde o ano passado, porque a estrutura corre risco de desabar. Infiltrações, mofo e rachaduras. Esses são alguns dos problemas do casarão, sede da Escola de Teatro Martins Pena. E o teto vai cair em cima da nossa cabeça. A gente literalmente vem estudar aqui com risco de morrer. Os 150 alunos chegaram a ser transferidos para um anexo. Mas como o espaço não é suficiente, as aulas estão suspensas desde o ano passado. A biblioteca teve que ser fechada porque está infestada de ratos e baratas. Estas imagens mostram os vazamentos que aparecem quando chove. Foi realizada aqui, antes da pandemia e durante a pandemia, uma obra do telhado, né? Obra essa que era para ter sido colocada a laje, não foi colocada. Fizeram um serviço muito ruim e goteiras e mais goteiras. Parte deste mezanino está cedendo por causa dos cupins e o espaço precisou ser interditado pela Defesa Civil, pois apresenta risco de desabamento. A sacada histórica tem rachaduras e também corre o risco de cair. Uma sacada de pedra do século XVIII caindo, né, certamente leva a parte do emadeiramento, das paredes, enfim. Agora, para quem está do lado de fora, a gente considera que o risco é um pouco maior, né? Porque ele não sabe que essa casa está interditada, é alguém que vai passar por baixo dessa marquise, é alguém que pode estar embaixo dela esperando. A Martins Pena é a escola pública de teatro mais antiga do Brasil e da América Latina, com 115 anos. Grandes artistas como o dramaturgo Procópio Ferreira se formaram lá. O imóvel, que já foi residência do Barão do Rio Branco, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A gente realmente quer estar aqui, a gente quer ter aula, a gente quer construir, a gente quer poder vislumbrar um futuro dentro da cultura. A gente está numa escola pública, uma escola que abraça uma galera que não é só daqui do centro, sabe? Uma galera da periferia de muitos lugares. Tem muita gente de fora dos estados que vem para cá, de fora do país, que vem para cá estudar na escola para ter essa oportunidade. Chega aqui e não tem como ter aula. Apesar da direção da escola ter informado que não há obras no local, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, disse que uma reforma está em andamento nos espaços que não são tombados pelo IPHAN, com previsão de concluir em 60 dias úteis. E que, enquanto isso, os alunos vão estudar no Liceu de Artes e Ofícios, também no centro do Rio. A data para esse início ainda não foi definida. Já o IPHAN informou que será realizado um mapeamento para atualizar o projeto de restauração. O presidente Lula e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vão se reunir daqui a pouco para analisar as propostas sugeridas pela base aliada sobre as votações de medidas provisórias. Quem acompanha esse assunto é o nosso repórter Igor Damasceno, direto de Brasília. Boa noite para você, Igor. O que já ficou definido sobre esse assunto até agora? Augusto, até agora o entendimento é que as comissões mistas para análise das medidas... Opa, tivemos um probleminha, travou o Igor, daqui a pouco ele volta com essas notícias, porque tem encontro ainda hoje entre Lira e Pacheco para definir justamente esse rito das medidas provisórias. Já são mais de 26, 27 ali na fila e isso acaba travando as aprovações e os projetos do governo. Tem algumas coisas como, por exemplo, a reorganização de toda a estrutura administrativa dos ministérios que precisa ser definida imediatamente. Então, para aí, o que a gente vai agora, reunião? Vamos lá.
Hoje, a Câmara dos Deputados decidiu que irá analisar as medidas provisórias assinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, elas serão votadas direto no plenário, sem análise das comissões. A movimentação foi intensa na residência oficial da Câmara dos Deputados. A reunião com os líderes de bancada foi para definir se haveria consenso sobre a tramitação de medidas provisórias do governo federal. Foi decidido que 10 MPs editadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro serão votadas direto no plenário, sem necessidade de debates em comissões mistas. Já é uma demonstração de enorme boa vontade da parte do presidente Arthur Lira ter pautado as medidas provisórias do governo anterior, todas para serem apreciadas, pois algumas delas são temas de interesse também do atual governo. Com o acordo, também foi decidido que haverá uma força-tarefa dos parlamentares para concluir essas votações ainda esta semana. Entre as medidas estão a que prorroga contratos no Ministério da Saúde e a que cria crédito extraordinário de R$ 7 milhões no Ministério do Trabalho. Mais cedo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política, disse que o governo também está otimista de que vai votar as medidas provisórias assinadas pelo presidente Lula antes que elas percam a validade. Segundo o ministro, há um clima positivo no Congresso e ele está confiante na aprovação das propostas nas duas casas. São medidas provisórias muito importantes do governo do presidente Lula também. Tem ali medidas provisórias como o novo Bolsa Família. As pessoas já passaram a receber R$ 600, mais 150 para cada criança desde o último dia 20. Então, a afirmação desse programa, o novo Minha Casa Minha Vida. E acredito que tem, assim, compromisso tanto dos presidentes das duas casas, quanto das duas casas, os deputados e senadores, com o conteúdo das medidas provisórias. O mercado financeiro manteve praticamente estável a previsão de inflação para este ano. Passou de 5,95% para 5,93%. A projeção para o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, ficou em 0,9%. Os dados são do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com agentes do mercado. O comércio espera faturar R$ 2,5 bilhões nessa Páscoa. Ainda assim, é um valor inferior aos anos pré-pandemia. Os números foram divulgados em pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. Para a Páscoa não passar em branco, este ano a Maria vai preparar os ovos de chocolate em casa. Veio atrás de algum item específico? Só do chocolate mesmo e a caixinha do ovinho de colher. Só isso. A Paloma ainda está pesquisando. Tá muito caro. Compensa muito mais hoje em dia você fazer do que você comprar um feito. Impulsionados pela alta da inflação, os preços dos itens da Páscoa aumentaram bastante. Neste supermercado, o bacalhau custava entre R$ 74 e R$ 79 o quilo em 2022. Hoje, não sai por menos de R$ 119. Na faixa de 30% de aumento do ano passado para esse ano. Nesse momento, ainda a venda está fraca. Está tímida ainda? Está tímida. Eu acredito que o pessoal está deixando mesmo para a última hora. E o aumento atinge outros itens de Páscoa. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 7 produtos pesquisados tiveram aumento médio de 8,1% do valor em relação ao ano passado. O maior crescimento dos preços desde 2016, quando a variação média ficou acima de 10%. No caso dos chocolates, houve um aumento nas quantidades importadas nesse ano de aproximadamente 6,5%. E no caso do bacalhau, com um produto obviamente com valor mais elevado, uma queda de 32% em relação à Páscoa passada. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, este ano a Páscoa deve movimentar R$ 2,5 bilhões no setor do varejo. Parece muito, mas ainda assim está abaixo do patamar pré-pandemia. O número representa crescimento de 2,8% em comparação ao ano passado, mas em relação a 2019, são cerca de R$ 700 milhões a menos. A razão para isso é o fato de que a gente ainda vive uma inflação de alimentos muito forte no Brasil. A Páscoa é a 6ª data comemorativa mais importante do comércio. E, obviamente, por conta disso, fica difícil alavancar as vendas em relação a outras datas comemorativas mais relevantes, como Natal e Dia das Mães, por exemplo. No Rio Grande do Norte, mais 57 suspeitos de participação nos ataques ao Estado foram presos. Eles são acusados de fazer parte de facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. Os mandados foram cumpridos em 14 cidades.
20 dos 57 suspeitos já cumpriam pena no regime prisional e 2 morreram em confronto com a polícia. 2 vieram a óbito na troca de tiros, sendo estes apontados pela nossa divisão de combate ao crime organizado como suspeitos de terem assassinado um policial militar, 2 guardas municipais de Areia Branca e um adolescente. Desde o dia 14 de março, foram pelo menos 307 atos criminosos contra prédios públicos, comércios, veículos e residências. 263 pessoas foram presas. Segundo a polícia, há 2 dias não há registros de novos ataques. As investigações apontam que as ações foram orquestradas por uma facção criminosa que queria melhorias nos presídios estaduais. Prefeitos de todo o país prometem pressionar o Congresso para aprovar a reforma tributária. Este será o principal tema da Marcha em Defesa dos Municípios, mais conhecida como a Marcha dos Prefeitos, que começou hoje em Brasília. Neste ano, o encontro em Brasília deve contar com mais de 10 mil gestores, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Eles vão apresentar a ministros e parlamentares as reivindicações dos municípios. A principal é a participação nas discussões sobre a reforma tributária, que tramita no Congresso. A proposta prevê a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que vai substituir o PIS, a COFINS, o IPI, além do ICMS, que é estadual, e do ISS, municipal. Os municípios defendem que nessa mudança passe a ser considerado para a cobrança do imposto o local do consumo e não da empresa. A origem por destino é a principal de todas, porque é onde o cidadão mora, não onde está a empresa. Aumentou o número de pessoas que passaram a ter plano de saúde no Brasil. No fim do ano passado, já eram mais de 50 milhões de usuários. Saúde é coisa séria e vale ouro. A saúde tem que ser em primeiro lugar, a saúde é tudo. Tudo, 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 tudo. Todos nós vamos morrer um dia, mas enquanto nós vivemos, temos essa qualidade de vida que é viver com saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, até dezembro do ano passado, mais de 50 milhões haviam contratado planos de assistência médica, o maior número desde 2014. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, calcula que até o final deste ano esse número deve passar dos 51 milhões. As adesões a planos odontológicos também aumentaram e hoje já são mais de 30 milhões de beneficiários. De acordo com os especialistas do setor, o que justifica essa maior procura por planos de saúde é o aumento de pessoas empregadas e a maior conscientização da população da necessidade de uma assistência médica, principalmente após a pandemia da Covid-19. A maior parte das pessoas que ingressam, que passam a ter acesso a planos de saúde, passam a tê-lo por conta de conseguir um emprego no mercado de trabalho formal. Esse é o principal fator. Agora, é claro, o segundo fator, e tão importante também, é a preocupação em relação à situação de saúde e ter acesso a serviços de saúde no momento que precisarem. Então, as pessoas ficam mais preocupadas. A Dionísia só se preocupou em contratar um plano de saúde depois que foi mãe. O plano de saúde nos dá uma garantia de valor. A gente não fica pensando, vou agendar no Sistema Único de Saúde, aguardar vaga, aguardar profissionais qualificados e juntar tudo isso. No plano de saúde a gente já consegue mencionar, o quão próximo é o valor, o quão próximo é o atendimento. Será que só Jesus pode salvar a seleção brasileira? Aí vale o trocadilho, né? Pois é, espero que não, né? Espero que se salve. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas 2 plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv ou facebook.com/noticiasredetv. E nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Amanhã, às 7h30 da noite, esperamos você. Boa noite.